Eu sou fluente em inglês desde os 14 anos e não foi estudando o verbo to be 300 vezes. Se você quer saber um pouco mais da minha história e como eu fiz isso, fica comigo aqui até o final do vídeo. Já deixa seu like pra me dar aquela moral, se inscreve no canal que aqui você aprende inglês de graça e bora pro vídeo. Eu entrei no cursinho de inglês muito novo, era algo que eu fui contra quando eu era pequeno, só que acabou sendo bom pra mim. Minha mãe me colocou no curso de inglês, eu tinha 6 anos. E diferente da escola, que eu sempre fui um mau aluno no colégio, eu sempre fui muito bom nas aulas de inglês. Então confesso que é algo que eu já tive ali uma facilidade para aprender. Eu entrei com 6 anos e eu saí só aos 15, ou seja, eu fiquei 9 anos aí, quase 10 fazendo cursinho de inglês. Mas o que acontece? Esses cursos tradicionais para mim demoram muito, porque como que você fica 9 anos num curso de inglês e não forma? Então isso começou a me incomodar, porque eu já estava num nível ali super avançado, eu já sabia muito bem e não formava de jeito nenhum. Então isso lá na frente me desmotivou a conseguir um diploma, porque para mim já não tinha tanta importância ter um diploma de inglês. E aí com esse tempo todo, 9 anos, e quando eu saí, eu fiz 9 anos, mas ainda faltavam uns 3 para eu formar mais ou menos. Então ali eu sentia que eu já não estava aprendendo mais. Foi aí que eu decidi sair, por causa dessa demora. O que eu fazia para aprender fora da sala de aula, que é algo muito importante? Porque aprender inglês na sala de aula é o essencial para você entender como as coisas funcionam, só que você só aprende mesmo experienciando. Então o que eu fazia? Eu pegava músicas. Que tipo de música? Música que eu gostava, música pop que toca em rádio, muita música de Disney, Nickelodeon, que tem uns vocabulários mais básicos, e eu ia escutando, acompanhando a letra. E aí, acompanhando a letra, eu ia lendo junto e cantando junto, para assim entender o inglês que era usado no dia a dia, porque essas músicas têm um vocabulário muito real, e melhorava muito a minha pronúncia também, porque você vai cantando, você aprende a cantar eventualmente sem a letra, né, sem estar lendo, você começa a ouvir e entender tudo sem ler a letra também. Então eu fazia muito isso. Além de fazer meus homeworks, claro, eu pegava muita música para ouvir. Essa é uma excelente dica, que se você fizer aí 20 minutinhos por dia, 10 minutinhos por dia, é muito mais, ajuda muito mais do que você ficar estudando o verbo to be o tempo inteiro, ficar se matando de tanta gramática. Então para mim o melhor jeito de aprender é tendo contato com a língua. E como é que você faz isso? Entre um de vários jeitos. Música. Se for da sua preferência, séries e filmes também são uma excelente escolha. Depois disso, no meio tempo, quando eu tinha 14 anos, eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil pela primeira vez. Eu fui para Disney com a minha família, numa viagem de férias, e essa foi a primeira vez que eu fiquei imerso em um ambiente que fala 100% de inglês, porque as aulas de inglês eram em inglês, obviamente, mas né, no ambiente ali fora da sala de aula ainda falava português. Então eu tive essa experiência pela primeira vez. E o que acontece? Ninguém na minha família fala inglês. Absolutamente ninguém, só eu. Então, nessa viagem, eu fiquei com o papel de ser o tradutor da família. Eu tava com meus pais e meus tios, ninguém sabia falar nada. E foi aí que eu me toquei, olha, eu sei falar inglês, eu sou fluente. Por quê? Em 15 dias nos Estados Unidos eu não passei absolutamente nenhuma dificuldade. O que me ajudou muito, igual eu falei anteriormente, foram justamente as músicas. Foi o que me prepararam para eu conseguir falar sem medo de errar e entender perfeitamente. Quando a gente ia nos parques, saía para comer, saía para fazer algum tour, tudo era eu que resolvia. Eu fiquei muito fascinado com essa viagem. Até hoje eu considero uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, mesmo tendo mais de 10 anos já. E essa viagem, ela aumentou um interesse meu que eu já tinha há muito tempo, que era de fazer intercâmbio. Então isso eu tinha 14 anos. Quando eu fiz 19, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Como que eu fiz isso? A primeira coisa que eu precisei fazer foi uma prova de proficiência. E para mim foi muito fácil, por aprender a falar desde muito novo. Obviamente eu entendia como a prova funcionava, eu estudei para a prova, mas eu tirei o nível de proficiência mais alto, que é o nível C2, que pelo quadro europeu de linguagens é o nível mais alto que você pode ter ali numa língua. Eu fiz essa prova, que é o TOEFL, em 2018, se não me engano. Em 2019 eu fui para os Estados Unidos. Morei lá por 2 anos e meio, onde eu fiz faculdade de business, era um tecnólogo de business. Então assim, fui com muitos brasileiros, muitos deles não sabiam falar inglês, nada, absolutamente nada. Então era engraçado porque eu via muita gente passando dificuldade que eu não passei. Então assim, por mais que eu tive que me adaptar com um país novo, pessoas novas, uma cultura nova, eu não passei nenhum perrengue com língua e isso facilitou e muito, muito a minha vida. Então eu voltei pro Brasil no final de 2021. Tentei voltar para os Estados Unidos depois, mas não deu muito certo, né? Eu tive uma lesão no joelho e eu era atleta lá, então acabei perdendo bolsa da faculdade e tudo mais. E há 1 ano e meio, desde o início de 2024, eu comecei a dedicar minha vida a ensinar inglês para as pessoas. Por quê? Porque eu acredito que com inglês você pode realizar sonhos
assim como eu realizei também. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer faculdade e ser atleta, tudo isso graças ao saber inglês. Se eu não soubesse inglês, eu não teria conseguido. Então eu acredito que o inglês ajuda a realizar sonhos profissionais, sonhos acadêmicos e sonhos pessoais, principalmente, que são essenciais para a nossa felicidade. O inglês hoje, né, é uma língua global que a gente pode usar em qualquer lugar do mundo. Então, se você, assim como eu, quer realizar os seus sonhos, se inscreve para minhas aulas particulares que estão aqui no primeiro link da descrição. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e bora aprender inglês para mudar de vida. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.